Meus cumprimentos. Maçonaria e Espiritismo. A aproximação entre espíritas e maçons teve início na França. E essa proximidade entre maçons e espíritas foi decisiva para a acolhida e a aceitação da doutrina espírita em solo brasileiro. Eu acredito também que em outras partes do mundo. A maçonaria se apresenta como uma instituição essencialmente filantrópica, filosófica, educativa e progressista, proclamando em seus princípios a prevalência do espírito sobre a matéria. Os mesmos princípios sempre foram adotados também pela doutrina espírita. Ou pode até tirar o também, adotados pela doutrina espírita. Há especulações sobre o fato de Kardec ter sido maçom. Nada documental que corrobore definitivamente essa ideia. Embora Kardec fosse filiado, sócio ou participante de dezenas de instituições, e se não foi maçom, pelo menos conhecia a maçonaria, elas conhecia muito, e tinha amigos entre os maçons. O Marechal Everton Quadros, maçom, tornou-se o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, seguido pelo mais reconhecido Dr. Bezerra de Menezes, que era médico. No Brasil, o avanço do espiritismo foi notável desde os primeiros anos, como o próprio Kardec festejou em uma edição de 1864 da Revista Espírita, quando afirma com satisfação que a ideia espírita fez progressos sensíveis no Rio de Janeiro, onde ela conta com numerosos representantes fervorosos e dedicados. Com a publicação de O Livro dos Espíritos, o tema despertou interesse em muito mais gente. A pequena redação do Courrier de Brasil, por exemplo, era o principal ponto de encontro no Rio de Janeiro de franceses exilados e opositores do regime de Napoleão III, bem como de brasileiros atentos às teorias políticas e filosóficas que agitavam a França e toda a Europa. Quando a doutrina de Kardec veio a público, foi bem recebida pelos leitores do jornal impresso em francês e apreciado por prestigiados cidadãos da corte de Dom Pedro II, que, além de fascinantes as revelações dos espíritos, estavam livres do conservadorismo oficial e alinhados com ideias modernas. O espiritismo logo virou uma opção mística e estimulante para intelectuais que desprezavam o controle moral exercido pela religião. Com o apoio de figuras respeitadas da sociedade brasileira, o espiritismo ganhou legitimidade. Em Salvador, o Conservatório Dramático da Bahia, fundado por Luiz Olímpio Teles de Menezes em 1857, quer dizer, no mesmo ano do lançamento do Livro dos Espíritos, era espaço de debates da intelectualidade baiana. Lá, as ideias espíritas também causaram verdadeiro impacto.
Alguns homens cultos desse grupo estavam ao redor da mesa 8 anos mais tarde, na primeira sessão espírita do país, quando a entidade Anjo de Deus anunciava sua presença. A reação oficial ao espiritismo na Bahia foi mais dura, a ponto de uma carta com o título Erros Perniciosos do Espiritismo ter sido escrito pelo arcebispo em julho de 1867. Teles de Menezes, do Rio de Janeiro, respondeu outra carta aberta, mas as hostilidades não cessaram. O grupo baiano incomodava não só a religião oficial, mas também famílias donas de escravos, repito, mas também famílias donas de escravos, contrariadas com a postura abolicionista dos espíritas. Sem recuar, Teles de Menezes fundou em 8 de março de 1869 o primeiro periódico espírita do Brasil, Eco de Além Túmulo, publicação bimestral que escancarou a posição contrária à escravidão e virou uma importante ferramenta de divulgação do espiritismo. No discurso de lançamento do jornal, Teles de Menezes destacou a missão espinhosa de fazer a crença chegar indistintamente a todos os homens, a todas as pessoas. A exemplo de Eco de Além Túmulo, muitos outros jornais e revistas espíritas foram lançados. Eram os principais canais de divulgação do espiritismo e vendidos em bancas populares, fizeram com que a novidade chegasse a todos os lugares. Em 1875, surgiu no Rio de Janeiro a Revista Espírita. Naquele ano, o jornal O Espírito era criado no Rio Grande do Norte. Em 1881, a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade fundou a sua própria revista na capital fluminense, ou seja, no Rio de Janeiro. Até a virada do século, não menos do que 50 publicações tinham aparecido nas bancas. 50 publicações tinham aparecido nas bancas. Foi também no Rio de Janeiro que o português Augusto Elias da Silva fez espaço em seu ateliê fotográfico para montar uma pequena redação. Incentivado pela mulher, usou o dinheiro do próprio salário para lançar, em 21 de janeiro de 1883, o jornal O Reformador, veículo espírita mais antigo, ainda em circulação já há muitos anos como revista. As publicações também eram importantes para rebater as críticas que a religião começava a fazer com maior ênfase. O bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Maria de Lacerda, publicou em 1881 um texto em que chamava os espíritas de possessos, dementes e alucinados. No ano seguinte, subiu o tom dos ataques e disse que era preciso odiar espíritas, por dever de consciência. Um dos primeiros a perceber isso foi o próprio fotógrafo Augusto Elias da Silva, que convocou algumas lideranças para um encontro em sua casa. Ele defendeu a criação de uma nova e ampla federação que integrasse todos os grupos espíritas existentes. Com o apoio dos convidados, que também viu a necessidade de união, propôs a elaboração de um plano de divulgação do espiritismo que seria feito por meio do seu jornal, agora oficial, e de livros. No primeiro dia de 1884, era criada a Federação Espírita Brasileira. A atuação da organização desde o seu início até hoje
também explica o êxito do espiritismo no Brasil. É ela que define como deve funcionar um centro espírita, como devem ser feitos os atendimentos e quais são as estratégias para que o movimento não pare de crescer. No final do século XIX, os centros espíritas passaram a oferecer tratamento homeopático e espiritual a pobres e escravos que não conseguiam outro tipo de atendimento. Mesmo com a elite espírita voltada para o estudo e a defesa da doutrina, os seguidores não deixaram de aprofundar o trabalho social, virtude que Kardec apontava como fundamental para a evolução da alma e que a população ligava a pessoas de bom coração. Para quem tem um filho doente, afinal, pouco importa se a ajuda parte de qualquer religião, seja de espíritas, seja de ateus. Foi a dinâmica de funcionamento dos centros espíritas a principal responsável pelo espiritismo ter atingido as classes populares. Famílias pobres passaram a confiar nos espíritas, a quem pediam apoio e de quem recebiam remédios naturais, passes espirituais, roupa, comida e conforto. O responsável por acalmar os ânimos e unir os espíritas em um movimento mais coeso foi Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que aderiu ao espiritismo em 1886, em cerimônia pública que atraiu quase 2.000 pessoas no Teatro do Rio de Janeiro. O médico, o político, o administrador, com 30 anos de vida política, tinha perdido a mulher e 2 filhos. Sem apego material, Bezerra de Menezes passou a atender os necessitados sem cobrar pelo serviço e logo estava ele mesmo também pobre. Era uma figura carismática e agregadora, um homem de moral elevada, visto como a melhor opção para assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira, o que fez em 1889, no auge da disputa entre místicos e cientistas. Bezerra encontrou um movimento realmente problemático. Bezerra trabalhou para acabar com as divergências. Estudioso do kardecismo, publicou traduções e escreveu inúmeros textos e livros, sempre enfatizando que a ajuda aos pobres e aos necessitados era maior dever espírita. A dedicação fez com que fosse chamado de o Kardec brasileiro. Superou as disputas internas e definiu que o espiritismo do Brasil seria uma doutrina religiosa e dedicada às causas sociais, orientação válida até hoje. A principal batalha de Bezerra de Menezes, entretanto, começou com o fim do Império, quando a religião católica era oficial. Depois de passar para a República em 1889, o Brasil se tornaria um Estado laico. A nova Constituição, em 1891, viria a garantir a liberdade de culto. A habilidade política de Bezerra triunfou quando ele enviou um ofício ao então presidente da República, Deodoro da Fonseca, em 1890. O médico pediu o fim das perseguições em respeito aos direitos e liberdades dos espíritas. Argumentou que não havia charlatanismo em centros espíritas, já que ele não tinha fins lucrativos. Por fim, destacou o atendimento que os espíritos prestavam a quem não tinha acesso a médicos e hospitais. As religiões saídas do espiritismo não impediram que o movimento continuasse a crescer nos anos seguintes, marcado pela construção de hospitais, dos programas de rádio e pelo reconhecimento do trabalho de grandes médiuns, entre eles
Francisco Paula Cândido, o Chico Xavier. Ao longo do século XX, o mineiro seria o principal personagem que ajudaria a consolidar o Brasil como o maior expoente mundial do espiritismo, atraindo milhões de adeptos para a doutrina. Chico ouvia vozes desde a infância. Nascido em família pobre, conheceu o espiritismo em 1927 ao buscar ajuda para uma irmã. Aos 17 anos, fundou um centro espírita simples, um barracão de madeira, onde começou a psicografar textos ditados por espíritos. Depois de emplacar alguns escritos de jornais, publicou em 1932 o primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, a antologia de poemas que teriam sido ditados por escritores portugueses e brasileiros mortos, entre eles Cruz e Souza e Augusto dos Anjos. A semelhança entre as duas organizações estão na parte moral e ética. Volto a falar também de maçonaria. A semelhança entre as duas organizações estão na parte moral e ética da maçonaria e do espiritismo, pois caminham juntas quanto ao aperfeiçoamento do homem e ao bem-estar da humanidade. A maçonaria, dentro de sua linguagem simbólica, convida seus membros a devastarem a pedra bruta dentro de si, e o espiritismo declara que se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços para dominar suas más inclinações, ou seja, uma metáfora construída sob o mesmo pensamento, tanto da maçonaria como da doutrina espírita. Um fator que não se pode negar é que o combate aos preconceitos, aos dogmas e à ignorância e à exaltação da virtude, da justiça, do bem-estar social aproximam as duas instituições pelos seus objetivos. Espíritas e maçons trilharam os mesmos caminhos em muitas fases da história, no mesmo ideal que é liberdade, igualdade e fraternidade. A prática do espiritismo é religiosa e o exercício da maçonaria com graus iniciáticos dos antigos mistérios. Não divergem, e as semelhanças entre as duas organizações estão na parte moral e ética, pois caminham juntas quanto ao aperfeiçoamento do homem e ao bem-estar da humanidade. O que é que se pede a todo maçom iniciado? Que ele creia na imortalidade da alma e no divino arquiteto, o grande arquiteto do universo que é Deus. Que ele seja benevolente, devotado, sociável, digno e humilde. Há, pois, uma afinidade com o espiritismo de tal modo evidente que salta aos olhos. Muitos maçons são espíritas e trabalham muito na propagação dessa crença. Todos escutam e, se o hábito diz não, a razão diz sim. Nessa época, a religião ainda era mãe consoladora, mas força despótica que, pela voz de seus ministros, ordenava, feria, fazia tudo para curvar-se à sua vontade. Ela era motivo de pavor para quem quisesse, como livre pensador, agir e dar aos homens sofredores alguma coragem e ao infeliz algum consolo moral. Unidos pelo coração, pela fortuna, pela caridade, nossos templos foram os únicos altares onde não se havia ignorado o verdadeiro Deus. Onde o homem ainda podia dizer-se homem, onde a criança podia esperar encontrar mais tarde um protetor e o abandonado amigos. No século XIX, o Espiritismo vem, com seu facho luminoso, dar a mão aos comendadores, aos Rosa-Cruzes, e com voz trovejante lhes diz: vamos, meus irmãos.
Eu sou verdadeiramente a voz que se faz ouvir no Oriente e a qual o Ocidente responde. Glória, honra, vitória aos filhos dos homens. Em seu seio, todas as questões mais sérias foram levantadas e antes que o Espiritismo tivesse aparecido, os veneráveis e os grão-mestres sabiam e professavam que a alma é imortal e que os mundos visível e invisível se intercomunicam. Foi ali, nos santuários onde os profanos não são admitidos, que os Swedenborg, os Pasquales, os Saint-Martin obtiveram resultados fulminantes. Tudo o que direi é que o Espiritismo encontrará no seio das lojas maçônicas numerosa falange compacta de crentes, não de crentes efêmeros, mas sérios, resolutos e inabaláveis em sua fé. O Espiritismo realiza todas as aspirações generosas e caridosas da franco-maçonaria. Sanciona as crenças que esta professa, dando provas irrecusáveis da imortalidade da alma. Conduz a humanidade ao objetivo que ela se propõe: a união, a paz, a fraternidade universal, pela fé em Deus e no futuro. O Espiritismo é uma irresistível corrente de ideias que deve ganhar todo mundo. É uma questão de tempo. Ora seria desconhecer o caráter da instituição maçônica, crer que esta concorde em se anular e representar um papel negativo em meio ao movimento que impele a humanidade para a frente. Crer que ela apague o facho como se temesse a luz. Falaste da franco-maçonaria e tendes razão de esperar nela encontrar bons elementos. O que é que se pede a todo maçom iniciado? Que ele creia na imortalidade da alma e no divino arquiteto. Repetindo uma verdade constante. Maçons e espíritas desenvolvem um humanitarismo racionalista configurado de atitudes filantrópicas, beneficentes e caritativas, conciliando espiritualismo e reformismo na solução da questão social, fundamento o advento de uma utopia da justiça social resultante do progressivo desenvolvimento tecnológico e científico. Nesse caso, representava a possibilidade de uma nova utopia ou regeneração espiritual. Depois de lembrar que a trilogia Liberdade, Igualdade e Fraternidade é a divisa imortal do verdadeiro maçom, explica que a maçonaria, na sua trajetória gloriosa, tomou as denominações de Ordem dos Guardas da Lei das 12 Tábuas, Ordem dos Essênios, Ordem dos Templários, Ordem do Cardo, Associação dos Pedreiros Livres e outras mais. Reina até hoje o movimento espírita uma série de dúvidas de saber se Allan Kardec teria ou não teria sido maçom. Se Allan Kardec teria ou não teria sido maçom. Não que isso tenha importância capital para a doutrina espírita, mas permitiria conhecer melhor a opinião de vários cientistas. E ao pé das colunas, então, nós estamos realmente procurando toda a verdade. Kardec, sob a instituição maçônica, contudo, referida dúvida ainda não pode ser devidamente esclarecida. Com efeito, André Morey, conceituado biógrafo de Kardec, parece inclinado a responder positivamente, escrevendo que não se sabe em que loja foi iniciado Denisard Rivail. Isso pouco importa, porque os princípios maçônicos e espíritas são os mesmos. A maçonaria tem por fim a melhoria moral e material do homem. Por princípios, a lei do progresso da humanidade, as ideias filosóficas de tolerância, fraternidade, igualdade e liberdade, abstração feita da fé religiosa ou política, das nacionalidades e das diferenças sociais. O espiritismo moral e social iria dizer justamente a mesma coisa. Os princípios filosóficos são absolutamente idênticos. Existência de Deus, imortalidade da alma,
solidariedade humana.